Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso componente de Educação Física. Claro, comigo, professora Irislene. E hoje nós temos orientação aí de uma aula muito interessante que a gente precisa sempre estar fomentando, incentivando os nossos estudantes a buscarem um pouco mais. Que foi a aula sobre o quê, Prof. Iris? Foi a aula número 10, onde a gente falou sobre as lesões, né? Lesões aí no esporte, lesões aí nas aulas de educação física. Então, dá uma olhada aí nas orientações dessa aula de hoje. Então, nós estamos na aula que número, prof? 10, né? 10.3, exatamente. E nessa aula 10.3, ela já é uma aula da unidade 2, né? E nós tivemos um momento interativo, né, na construção de um mapa mental bem legal, bem interessante. Já vi aqui que tem aí já alguns registros chegando, muito bom saber disso, muito bom poder contar com a participação de vocês. É sempre muito bacana mesmo. E aí nessa aula eu falei a respeito das lesões no exercício e no esporte. A gente teve o primeiro momento com a abordagem conceitual, então a gente conversou bastante sobre a temática. Depois tivemos aqui a revisão e a correção dos exercícios e agora é momento de prática, né? Muito aguardada aí pelos nossos estudantes. Para essa aula, prof, para essa finalização desse bloco de aula, a gente tem aí 35 minutos. 35 minutos. O que eu vou fazer, prof. Iris, nesses 35 minutos? Tá, vamos lá relembrar como é a sequência didática da nossa aula. Então, nós vamos primeiro trabalhar os 5 minutos iniciais contextualizando nossa aula, trazendo algum questionamento, provocando os nossos estudantes a pensarem um pouco mais sobre, tá? Depois, a gente tem aí um tempo para a prática de 25 minutos, onde o nosso estudante vai poder vivenciar e aprofundar os seus conhecimentos, né? Fazer aquela correlação entre teoria e prática. Muito bem, então você vai poder conduzir aí as nossas atividades. E por último, não menos importante, vamos trabalhar a nossa roda final, os 5 minutos finais, trazendo novamente o questionamento lá do início, fazendo a reflexão com os nossos estudantes, questionando mais um pouco, né? Estimulando para que eles falem, para que eles tragam aí questionamento, posicionamento, ideias, observações, de tudo que eles viram a respeito da nossa aula e no seu dia a dia também. Entendendo isso, a gente verifica que a nossa aula ela está toda estruturadinha dentro das 3 abordagens. Então, eu tenho uma abordagem conceitual, procedimental e também atitudinal. Perfeito, muito bem, prof. Nesse sentido, a gente também relembra a respeito dos pilares da educação. E esses pilares da educação, o nosso estudante aprende a conhecer, a fazer, a conviver e também a ser. Que é o que a gente mais espera, né? Ser um ser atuante, ativo, protagonista dessas ações, aplicando seus conhecimentos aprendidos em sala de aula, levando para a vida. Tudo bem? Maravilha! Dito isso, a gente tem agora um trabalho prático e para isso eu sugiro alguns materiais. Eu te lembro, prof, que esses materiais poderão ser adaptados em algum momento, tá? Então, dentro do contexto da tua escola, tu vai observar se você consegue, né, utilizar todos esses materiais com os estudantes. Caso não, é passível aí de algumas mudanças. O que eu vou observar? Eu vou observar aí o espaço físico, o espaço aberto que eu vou precisar e eu vou me utilizar de bandagens, cartões com situações de emergências que podem ser produzidas pelos estudantes, podem ser até mesmo imagens, tá? Imagens, podemos fazer uma adaptação aqui. A utilização de gelo, de kits de primeiros socorros, né? E um recipiente para guardar. Então, a gente pode criar aí um kit de primeiros socorros da nossa sala,
né? Instigar para que tenha aquele kit básico, né, da nossa sala, conhecendo um pouquinho mais de perto os nossos estudantes. Também questionários com perguntas sobre o caso e procedimentos adequados, e relatos de casos reais ou fictícios, e também de talas. Então são esses os materiais para hoje. Além de reforçar que eu já sei que você faz isso, inserir todos os nossos estudantes aí nas vivências das aulas de educação física. E isso sempre com segurança, tá? Nas nossas atividades. Muito bem, a gente observou espaços, materiais, e é importante a gente retomar aqui a questão de acompanhar aí as aulas que antecedem esse momento de prática e mostrar para o nosso estudante a importância dessa primeira parte da aula, né? As duas primeiras partes da aula. Elas facilitam o entendimento do nosso estudante, tem essa relação entre teoria e prática, e isso é fantástico, né? Muito bem. A gente sabe para onde caminhar com os nossos estudantes. Dito isso, prof, a gente passa aqui pelo primeiríssimo pilar aqui, que é o pilar do conhecer. E nesse pilar do conhecer a gente trabalha, prof, a abordagem conceitual, os 5 minutos iniciais. Prof. Iris, o que eu vou fazer nesses 5 minutos iniciais? Né? Acho meio difícil você estar me perguntando isso, mas às vezes, né, a nossa mente faz essa pergunta. E aí, respondendo essa nossa mente, a gente vai falar aí sobre o expor aí a relação entre a teoria e a prática dos conhecimentos. Então, eu posso trabalhar com o meu estudante a compreensão dos tipos de lesões e urgências que podem ocorrer durante uma prática corporal, durante os exercícios físicos, durante as aulas de educação física, durante os esportes de final de semana, né? E quais são essas respostas, como que eles vão agir frente a essas situações. Tudo bem? Maravilha, então. E também fazê-los entender os conceitos e as práticas que estão relacionadas à prevenção. Já tenho dito, né, que prevenir é melhor do que remediar. Não sai tão caro, né? Então, ter essa consciência de fato da prevenção e do tratamento aí das lesões, focando em estratégias que evitem essas ocorrências. E quando eu falo essas ocorrências, não precisa ser só lá na casa do nosso estudante, não precisa ser lá no treino que ele realiza, lá no campinho que ele joga bola, pode ser na casa dele, na casa dela, tá bom? E também buscar aí essa promoção de recuperação eficaz. Então perceba que a gente pode trazer aí essas noções logo de início, tá? Fazer essa provocação aí. Depois que a gente passa desse momento inicial, a gente entra então nos 2 pilares centrais. Né? A gente vai somar o conviver e o fazer dentro da aula de educação física, que está aí atrelado à abordagem procedimental. Então eu tenho agora 25 minutos para realizar aí essa vivência com os nossos estudantes, para conduzir aí. E quais são as sugestões de atividades para hoje? Olha só. Eu tenho 3 atividades aqui importantes. A primeira é a simulação de situações de emergência. Depois eu tenho o desafio de primeiros socorros. E por último, um estudo de caso interativo. Vamos conhecer como que é a dinâmica de cada uma dessas atividades. Então tá, a primeira atividade é a simulação de situações de emergência. O nosso objetivo aqui, prof, será fazer com que eles simulem situações de emergência. Então os nossos estudantes vão agir de forma rápida, chamando ajuda e prestando assistência. E tendo essa noção do que fazer numa situação dessa. Né? Nunca precisar, mas se precisar, como agir? Então eles vão pensar aí
em criar cenários realistas, né? Podem trazer aí alguma vivência que eles tiveram, de emergência com um atleta, por exemplo, desmaiado durante uma partida. Instruir aí os nossos estudantes a agir rapidamente. Como que eles podem agir? Eles não sei observar, mas o que fazer? Mas tem um telefone celular? Pode pegar esse telefone celular e chamar a emergência, observar se o indivíduo está lá com os seus sinais vitais, sabe? Essas coisas a gente vai poder sinalizar e intensificar no entendimento do nosso estudante. Então, eu vou verificar aí a segurança do ambiente, vou chamar ajuda, né, um professor, uma equipe médica, avaliar o estado do acidentado, né, desse indivíduo, realizar procedimento de primeiros socorros, conforme for necessário, e também realizar simulações práticas. Tá bom? Então, reforço aqui que a gente vai simular essas situações de emergências que podem acontecer em diversos locais. Mas essa em especial, a gente estava falando de desmaio. E aí, como proceder, né? Muito bem. Mas a gente pode usar esses outros cenários também, tá, prof? Fique à vontade. Se você perceber que a turma está mais envolvida em outros cenários, outras situações aí do dia a dia que podem acontecer essas emergências, essas lesões, enfim, você vai poder trazer também para dentro, para dentro dessa aula, como proposta, tá bom? Isso aí. Atividade 2 será um desafio de primeiros socorros. E esse desafio de primeiros socorros, o objetivo aqui será testar e aplicar os conhecimentos de primeiros socorros em um formato mais competitivo e divertido, mais dinâmico. Então nós vamos aí poder organizar uma competição entre os grupos de estudantes que recebem situações de emergências para resolver usando o material disponível que tem ali naquele momento, tá? Então, vamos pensar nas mais diversas possibilidades aqui de atuar com primeiros socorros. E aí vamos avaliar as respostas e fornecer o feedback com base na precisão e também na eficácia desses procedimentos. Reforçar aí o conhecimento desses primeiros socorros de forma interativa e prática. Então aqui pode haver uma pesquisa antecipada? Pode. Pode ter um vídeo, uma busca, algum material que achou interessante para trazer para esse momento, desse desafio? Pode, tá? Então tudo que puder somar aqui nesse teste, nessa aplicação aí desse conhecimento, pode ser aplicado, pode ser colocado, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a atividade número 3. E a atividade número 3, ela é um estudo de caso interativo. Então a ideia aqui é analisar e também discutir casos reais de lesões de urgências e aplicar esses conhecimentos de forma crítica, tá? Então, agora a gente vai provocar um pouquinho mais o nosso estudante. Então, a gente vai dividir aí a turma em grupos e fornecer um estudo de caso sobre uma lesão ou uma urgência. Aconteceu a situação X, tal, como que vamos proceder? Vamos fazer um estudo de caso dessa situação. Então, cada grupo deve discutir o caso e responder as perguntas do questionário, sugerindo aí como os primeiros socorros devem ser aplicados. Muito bem. Após essa discussão, vai poder fazer uma comparação dessas respostas e discutir quais seriam as melhores práticas para aquela situação. Aplicar esse conhecimento teórico, esses conhecimentos teóricos, às situações reais, desenvolvendo aí habilidades mais analíticas e de resolução de problemas. Como também essas práticas vão ajudar aí os nossos estudantes a entenderem
e aplicarem conceitos de primeiros socorros e manejo de lesões em situações reais e também simuladas, preparando-os para agir de forma adequada e eficaz. Muito bom, prof. Então, essa é a nossa proposta aí de um estudo de caso interativo. E aí eu trago, dentro desse material, tem aí um questionário com diversas perguntas aí que poderiam ser utilizadas. Também tem relatos de casos fictícios que vão poder ser utilizados, tá bom? Então, esse material aqui, ele vai somar a essas atividades a serem aplicadas. Muito bem. Dito isso, prof, eu reforço contigo que todas essas atividades a gente vai incentivar o nosso estudante a ser protagonista. Que se ele for realizar na casa dele, na comunidade, ele possa também envolver os seus amigos e os seus familiares. Na escola, também, tá? E utilizar o mínimo de material possível nessas atividades. E claro que eu vou querer ver, né, prof? Vou querer acompanhar, saber o que vocês estão discutindo, interagindo, trocando, conhecendo. Então, é importante aqui os registros, tá? Que pode ser fotos, vídeos, desenho, ilustrações, enfim, o que a criatividade mandar. E para fechar aí essa nossa sequência de atividades, nosso momento mais prático, depois que a gente venceu o pilar do conhecer, do conviver e do fazer, chegou aí do pilar do ser. E aí a gente vai trabalhar a abordagem atitudinal nos 5 minutos finais. Como que eu faço isso, prof. Iris? Seguinte, eu vou poder aí desenvolver, né, protocolos pessoais para garantir a segurança durante as atividades físicas e esportivas. Vou poder promover atividades práticas e decisivas através da simulação de situações reais de lesões e urgências. Então, a gente vai trazer de volta, vai trazer novamente aquelas discussões iniciais, tá? De tudo que a gente lançou lá no início, posicionamento, e analisar se realmente é válido. Ou o que mudaria, né? Então, a gente pode trazer aqui. A gente vai estimular os nossos estudantes a registrarem tudo isso, tá? E a relatarem, a falarem como foi a sua experiência, o que deveriam ter feito. E aí é que é onde é feito, de fato, a construção do conhecimento. Muito bem. Te lembro que essas atividades podem ser previamente adequadas, tá? Utiliza aí o material que você tiver disponível, ok? E aí vai ser sucesso, né, prof? Com certeza. Porque a gente chega aqui no momento da prática, e aí vem aqui comigo. Chega no momento dessa prática, verificando com os nossos estudantes todas essas aprendizagens aí ao longo aí dessa nossa aula. E eu conto contigo novamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Prof, muito grata mais uma vez por sua participação, por sua interação e por motivar aí os nossos estudantes. Um beijo da Prof. Iris. Tchau, tchau.